Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Tiaraju Andreas, eu sou doutorando aqui do programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos. E o assunto que eu gostaria de falar hoje não está muito bem representado no título do trabalho. O título do trabalho ficou meio mais para chamar atenção, porque não vou estar tratando dessa questão ou tudo que nós precisamos tratar para responder essa questão. Essa questão é muito ampla, evidentemente não posso fazer isso aqui por tempo que eu tenho. O que eu gostaria de fazer é tratar de uma questão com a qual me deparei enquanto eu estava tratando dessa questão nos estudos da minha tese de doutorado. No estudo da minha tese de doutorado, eu faço um estudo sobre questões relativas à possibilidade, à natureza do conhecimento moral. E nesse estudo eu me deparei com uma tese bastante peculiar, que eu acho que é uma tese que eu acredito que é claramente equivocada, mas eu acho que é interessante saber ou diagnosticar o que há de errado nessa tese. E essa tese é a tese de que, para alguém saber o que é certo e errado, para alguém ter conhecimento sobre o que é certo e errado, alguém precisa, colocando em poucas palavras, ter conhecimento metaético, ou dominar a epistemologia moral e os assuntos que as pessoas discutem em metaética. Então, saber o que é certo e errado envolveria saber metaética. Saber, por exemplo, que os nossos juízos morais podem ou não ser verdadeiros ou falsos. Saber em que sentido os nossos juízos morais podem ser verdadeiros ou falsos ou não. Então, essa tese é uma tese de que como nós podemos pensar, de que o conhecimento moral de primeira ordem, conhecimento sobre o que é certo e errado, sobre se é certo ou errado ou não, uma dada ação, se um dado evento é bom ou mau, etc. A tese é de que esse conhecimento, se alguém tem esse conhecimento, isso só acontece, alguém só tem esse conhecimento, se alguém tiver também conhecimento de segunda ordem sobre a moralidade. Que seja aquele conhecimento que nós podemos encontrar na metaética e nas investigações que os filósofos e epistemólogos fazem sobre a natureza dos fatos morais e dos juízos morais. Ou quando nós vamos falar para nós pensarmos em conhecimento moral, nós podemos pensar essa questão de várias perspectivas. Aqui eu quero pensar numa perspectiva bastante tradicional, bastante comum, que nós aprendemos lá nos primeiros semestres na graduação, que é S sabe que P, somente se P é uma proposição verdadeira, e S está justificado em acreditar que P é uma proposição verdadeira. Algumas pessoas preferem pensar o conhecimento moral não nesse sentido, como um saber que algo é o caso, mas preferem pensar o conhecimento moral como um saber como uma espécie de habilidade, com uma capacidade perceptiva, e pessoas ligadas à ética das virtudes preferem pensar nesse sentido, mas eu gostaria de pensar nesse sentido mais tradicional, de conhecimento moral como alguém que sabe o que é certo e errado, alguém que tem justificativa para pensar que algo é certo e errado, e justificativa também em um sentido bastante tradicional. Então, o conceito fundamental aqui que eu quero pensar e que eu quero introduzir essa tese que eu mencionei antes com vocês é o conceito de justificação, que é o conceito que figura, que é o conceito talvez mais controverso, um dos mais controversos, é um dos conceitos controversos naquela definição de conhecimento. E a ideia que eu quero assumir de justificação epistêmica, que também é tradicional, a ideia é que S está epistemicamente justificada, S, uma pessoa qualquer, está epistemicamente justificada em acreditar que P tem uma crença de que algo é certo ou errado, uma proposição de que algo é certo ou errado, somente se S tem boas razões ou boas evidências, aqui a terminologia não vai me importar muito, para acreditar que P é uma proposição verdadeira. Então, por exemplo, tem um exemplo do âmbito não moral, o fato de que a grama está molhada e que S sabe disso é uma boa razão que S tem para acreditar que choveu. Então, o fato de que a grama está molhada, nós vamos para a rua, nós estamos agora, imagina que esteja chovendo, aí a chuva para, nós saímos para a rua, observando a chuva molhada. Então, nós podemos dizer que isso, o fato de que a grama está molhada, o fato de que nós acreditamos, temos essa experiência e essa crença de que a grama está molhada, é uma razão que nos fornece, é uma evidência, é uma razão que conta em favor da verdade da proposição de que choveu. Claro, nós também precisamos ter razões para pensar que uma outra hipótese que poderia explicar a grama estar molhada não se obtém. Por exemplo, talvez o jardineiro poderia ter ligado a irrigação, então nós precisamos saber que isso não é o caso. Mas enfim, o ponto é ter justificação e ter razões para acreditar que uma dada proposição é verdadeira. Então isso é um dos requerimentos que nós temos que ter para ter uma crença justificada, de uma maneira, dentro de um modelo tradicional.
Nem todas as pessoas aceitam esse modelo, outras pessoas, novamente, aqui, outras questões que eu gostaria de pular, deixar de lado. Algumas pessoas preferem pensar a justificação epistêmica, não entendo de ter razões ou ter evidências para acreditar em alguma coisa, mas pensar a justificação epistêmica, algumas pessoas preferem, em termos do processo, da confiabilidade do processo que gerou a crença em questão. Mas eu vou deixar essas análises externalistas, confiabilistas, de justificação epistêmica de lado. Eu quero me focar mais nesses modelos tradicionais aqui, que é onde essa questão, esse problema que eu mencionei para você surge. Então esse é um dos elementos da crença justificada. Uma crença justificada, quando eu tenho uma crença de que a grama está molhada, um dos elementos que torna essa crença justificada é o fato de que eu tenho razões ou evidências para acreditar na verdade dessa proposição e dessa crença de que a grama está molhada. E outro elemento necessário para a justificação epistêmica é que eu acredite, é a necessidade de eu acreditar naquela crença que eu sustento pelas razões que a justificam, digamos assim. Então imaginem que a grama está molhada, mas eu acredito que eu sei que a grama está molhada, eu vejo que a grama está molhada, e eu acredito que choveu. Mas não porque eu estou vendo que a grama está molhada, sim porque o meu cotovelo doeu. Então, sempre que o meu cotovelo dói, eu formo a crença de que está chovendo. E eu acredito que choveu porque o meu cotovelo doeu durante, digamos, a minha apresentação aqui. Então, nesse sentido, a razão que justifica a minha proposição, né, o fato de que eu vi a grama molhada, não explicaria porque eu acredito que a grama está molhada. Explicaria porque eu acredito que seria o fato de que o meu cotovelo doeu. Nesse caso, a minha crença não é justificada. Então, uma crença justificada é uma crença que eu tenho boas razões para acreditar que é verdadeira, e ela é justificada também que quando o fato, ou melhor, ela é justificada também quando eu acredito nela pelas razões que a justificam. As razões que justificam explicam por que eu acredito, por que eu sustento aquela crença. Novamente, isso aqui é tudo polêmico, algumas pessoas não aceitam essa explicação causal que eu dei aqui, mas é uma explicação bastante aceita. Então, o que as pessoas precisam para saber o que é certo e errado? Elas precisam ter justificativo. Né? Então, naquele sentido que eu mencionei. Ter boas razões. Então, o que é um... Vamos pensar aqui, então, quando nós pensamos em conhecimento moral, em conhecimento sobre se um ato particular é certo ou errado. Nós podemos também pensar em conhecimento moral a respeito de princípios morais bastante abstratos, como o princípio da maximização da utilidade, ou como a crença no imperativo categórico. Então, as questões de justificação epistêmica relativas a esse princípio são um pouco diferentes. Também são um pouco diferentes as questões relativas à justificação de crenças sobre classes de atos ou tipos de atos, quando eu digo que todo ato que causa... toda mentira é errada. Essa é uma crença moral sobre tipos de ato. Também esses tipos de crenças morais elas também têm problemas próprios. Eu quero ficar aqui só focar no exemplo de crenças sobre atos particulares. Eu faço a crença de que, por exemplo, que Bush não devia ter invadido o Iraque. Crença de que a Agência de Segurança Nacional americana não deveria ter invadido a privacidade dos seus cidadãos de outros países. Essas crenças sobre atos, eventos particulares, eventos concretos. Quer dizer, não precisam ser concretos, eventos, posso fazer tem crenças sobre certo e errado, sobre personagens de livros, sobre situações de filmes, etc. Bom, se um ato é errado, então há a respeito desse ato certos fatos não normativos ou alguma característica não normativa que faz esse ato errado e que funcionam como razões para, digamos, não praticar esse ato ou não querer que esse ato ocorra ou para evitar a ocorrência desse ato. Então, por exemplo, escravizar alguém é errado porque é fazer dessa pessoa uma propriedade sua. É errado torturar animais por diversão porque isso causa sofrimentos aos animais. É errado lançar bombas atômicas em uma guerra porque elas matam civis. Então, sempre quando nós identificamos que um ato é errado, sempre há algum fato natural que nós podemos escrever numa linguagem não normativa a respeito daquele ato que digamos assim, que baseia, que fundamenta o juízo de que aquele ato é errado. A ideia é que a relação de superveniência, de que não há nunca diferença nas propriedades morais de um ato, se também não há diferença nas propriedades naturais desse ato. Quer dizer, se dois atos são idênticos nas suas características não normativas, nas suas características naturais, esse ato também é idêntico nas suas propriedades morais, no caso seria certo ou errado. Né? Então isso é uma tese bastante aceita. Se alguém aqui muitas pessoas não gostam muito de falar em propriedades morais, então a gente pode apresentar essa relação de uma maneira diferente. Por exemplo,
Essa é uma maneira que o Blackburn apresenta essa relação de superveniência. Nós podemos dizer que a relação de superveniência consiste no fato de que é inapropriado ter juízos morais distintos sobre casos que são naturalmente idênticos. Certo? Então, essa é a maneira que o Blackburn apresenta essa relação de superveniência e não faz referência a propriedades morais, que as pessoas não gostam de que se faça referência. Bom, então, respondendo parte daquela pergunta que eu coloquei no título do tópico, eu não quero lidar com o título da minha fala, eu não quero lidar com toda ela, mas respondendo parte dela, pelo menos de maneira preliminar e primitiva, nós podemos dizer que para saber o que é certo e errado, se alguém sabe o que é certo ou errado, alguém também sabe, ou isso requer que alguém saiba quais fatos naturais são moralmente salientes na situação. Então, quando nós fazemos juízo de que, por exemplo, errado torturar o gato. Quando nós fazemos juízo de que é errado torturar o gato, se nós sabemos que é errado torturar o gato, nós temos que ter alguma opinião e alguma crença, nós temos que saber quais fatos são moralmente salientes nesse evento. Então, nós podemos dizer que os fatos moralmente salientes no evento de botar fogo no gato é, por exemplo, o fato de que botar fogo no gato causa sofrimento ao gato. Então, esse causar sofrimento é o fato moralmente saliente da situação. É um fato que vai basear ou fundamentar um certo juízo, veredito, se é certo ou não, se é certo ou errado botar fogo no gato. Bom, então isso é uma das partes do saber o que é certo e errado. É saber quais fatos naturais são moralmente salientes na situação. E uma outra parte, dispor de alguma explicação determinando por que certos fatos, essa parte é a parte mais complicada, é dispor de alguma explicação determinando por que certos fatos pesam mais do que outros. Então, eu coloquei um exemplo ali, seu amigo pediu sua ajuda para torturar o gato. Por um lado, o fato de que seu amigo pediu uma ajuda é uma razão para ajudá-lo, certo? As pessoas pedem uma ajuda e elas precisam de ajuda, essa é um fato moralmente saliente de uma situação. É uma razão para nós ajudarmos. É algo que tornaria correto a ação de ajudá-lo, o fato de que a pessoa quer uma ajuda. Por outro lado, o fato de que ele quer torturar o gato é uma razão, ele está escrito, para não ajudá-lo. Então, sempre quando nós analisamos um certo evento, um certo estado de coisa, uma certa situação, sempre há certos fatos não normativos a respeito da situação que puxam por um lado o veredito de que o ato é errado, ou que puxam para o veredito de que o ato é certo. Nos colegas antes falou de dilemas morais expressam exatamente essa ideia. Então, isso seria basicamente algo que eu acredito que é plausível de se exigir de um indivíduo que sabe o que é certo e errado. Se sabe o que é certo e errado, tem que saber isso, quais fatos são moralmente salientes e onde está o maior fio dessas considerações de que lado reside. Agora, imagine um indivíduo, então, que acredita que seria errado ajudar o amigo porque isso provocaria sofrimento desnecessário ao gato. Então, ele pesou as considerações e ele chegou à conclusão de que o fato de que o gato iria sofrer era a consideração mais decisiva, mais importante, que tornava aquele ato de ajudar o amigo um ato errado. Então, ele faz o juízo de que seria errado ajudar o amigo porque isso provocaria sofrimento desnecessário ao gato. A tortura do gato, né? Provocaria sofrimento desnecessário ao gato. Para alguns filósofos, essa apenas está justificada em sustentar que isso é o que ele tem mais razão para fazer, ou que isso é o que é o correto, se ele domina algum princípio ou teoria moral que explique porque tal fato é moralmente decisivo. Então, imaginem que esse seja um estudante de filosofia, então ele estudou na cadeira de ética, na graduação, ele estudou algumas teorias morais, aí ele veio estudar a teoria do Scanlon, o contratualismo do Scanlon, que ele achou muito pertinente, e ele acredita, e ele de fato acredita que é errado. Então, quando ele se depara, né, com essa situação, ele imagina, expõe que tem essa situação meio esdrúxula acontecendo, ele chega à conclusão de que, bom, dado o que eu sei como a teoria, dado o que eu aprendi com a teoria do Scanlon, e dado que eu acho que o Scanlon tem bons argumentos em favor da sua teoria, e bons argumentos que fazem essa teoria mais atrativa, teorias kantianas, teorias consequencialistas, dada a teoria do Scanlon, aquele fato lá ele é um fato mais moralmente decisivo na situação, porque ninguém poderia razoavelmente objetar um princípio que permitisse ajudar pessoas a torturar animais. Então essa é a teoria contratualista do Scanlon, e o princípio de razoabilidade que ele propõe
daria esse veredito, quer dizer, ninguém poderia, isso o Scanlon diria com essa teoria moral contratualista, ninguém poderia razoavelmente objetar um princípio que proibisse, no caso, que permitisse, que proibisse pessoas, proibisse pessoas a torturar gatos. Então imagine essa situação. Então a pessoa faz o juízo de que o sofrimento do gato é moralmente saliente, essa pessoa tem algum domínio de teorias morais, essa pessoa inclusive baseia a sua crença e o seu juízo, o seu veredito na teoria moral de Scanlon. Agora a pergunta é, essa pessoa tem uma crença moral justificada ou não? Me parece que sim, quer dizer, me parece dizer que, supondo que é verdadeiro, que é errado ajudar alguém a torturar gatos, parece apropriado dizer que S sabe que é errado torturar gatos. A crença de S parece ser resultado de uma investigação intelectual responsável. Não parece acidental também que S sustenta uma crença que é verdadeira, supondo que aquela crença é verdadeira. Se parece apropriado dizer que S está justificado, então esse exemplo que eu dei para vocês, ele sugere que nós não precisamos ter nenhum conhecimento de S, já que nós não precisamos de referência aos conhecimentos de metaética, de ontologia, de metafísica, de epistemologia de S, parece que esses conhecimentos eles não são decisivos, ou não são relevantes, ou não são necessários para determinar se S sabe ou não. Então, esses pontos que eu coloquei ali, que determinam, que levariam ao veredito de que S está justificado, podem ser discutidos, porque nós aí teríamos que entrar numa discussão sobre a natureza da justificação epistêmica, mas a ideia é que aquela crença é justificada como uma crença que não é acidentalmente verdadeira, uma crença justificada como uma crença que é resultado de uma investigação intelectual responsavelmente conduzida, etc. Uma crença justificada como uma crença que não está sujeita a criticismo racional, intelectual, etc. Parece que a crença do S, naquele exemplo que eu dei para você, satisfaz esses requisitos para contar com uma crença justificada. E se aquela crença é verdadeira, então nós podemos dizer que S sabe que é errado ajudar o amigo a torturar o gato por diversão. Não sei quanto tempo eu tenho ainda. Mas 20. Então, muitos epistemólogos que escrevem em filosofia moral e em filosofia em geral resistem. Aqui eu coloquei uma citação do Sérgio Macor, a tradução é minha, então desculpem por erros. Ele diz o seguinte: ao levantar questões metafísicas, epistemológicas e psicológicas sobre o estágio de nossas crenças morais, nós articulamos as considerações que parecem funcionar como evidência contra nossas crenças morais. Dependendo de quão forte essa evidência é, as nossas posições morais, mesmo se elas coerem bem entre si, podem acabar se mostrando injustificadas. Isso fica uma teoria coerentista, não fornece segurança para as nossas crenças morais. As nossas crenças morais não contarão como justificadas apenas se elas forem internamente consistentes e sistematicamente impressionantes. Elas serão justificadas se e apenas se elas coerem bem contra as coisas que nós acreditamos, isto é, se apenas se o peso de toda a evidência disponível contar em seu favor. Não é claro, infelizmente, como essa evidência pesa. Então, o Sérgio Macor está dizendo aqui que investigações epistemológicas e deontológicas e outras investigações de epistemólogos e pessoas dedicadas a estudar metaética fazem as coisas que esses filósofos identificam, elas podem funcionar como evidência e funcionar como razões contra a verdade e a correção de certos juízos morais. Então, pensem aqui, então essa ideia de crença de segunda ordem ela é muito mais clara no texto de outro epistemólogo bastante discutido, que é o David Brink. David Brink diz o seguinte: para estar justificado em acreditar que P, é preciso ter razões para acreditar que P. Se P é uma crença moral de primeira ordem, no caso, né, como uma crença de causa é certo ou errado, isso implica que alguém tem de basear P em crenças de segunda ordem sobre P, em particular em crenças de segunda ordem sobre que tipo de crença P é, isto é, sobre que condições P foi formada e por que crenças do tipo P são provavelmente verdadeiras. Então, ainda seguindo Brink, crenças de segunda ordem sobre a moralidade, em contraste, são crenças não morais sobre a relação entre as nossas crenças morais e o mundo. Crenças realistas de segunda ordem sobre a moralidade são crenças não morais sobre as nossas crenças morais. Se a coerência com crenças realistas de segunda ordem sobre a moralidade fornece evidência em favor de verdades morais objetivas, então tem de haver crenças realistas de segunda ordem sobre a moralidade que coerem com nossas outras crenças morais e não morais. Então,
Então, eu vou falar rapidamente da posição do Brink, vamos extrapolar o exemplo que eu dei antes, vamos imaginar agora que S gostou de filosofia moral e que ele se matriculou num curso de metaética. Na primeira semana, o seu professor pediu para ele que ele lesse ali o primeiro capítulo do livro The Nature of Morality, do Gilbert Harman. E lá nesse primeiro capítulo, vocês sabem que o Harman tem esse argumento famoso contra a possibilidade de haver verdades morais objetivas e contra a possibilidade de haver justificação epistêmica dos nossos juízos morais. O Harman diz que P é uma propriedade... O argumento do Harman não interessa, aqui é um tipo de argumento de metaética. Nós podemos pensar, ao invés do exemplo do Harman, os argumentos do Mack, no primeiro capítulo do Mack, e outros argumentos metaéticos que mostram que nós não podemos, que nossos juízos não podem ser verdadeiros ou falsos, etc. Então, a despeito da sua convicção de que o fato de que o gado sofreria uma razão para não ajudar o seu amigo a torturá-lo, e a despeito de basear esse juízo na teoria de Scanlon, S não sabe como responder a Harman, por exemplo. Como é a primeira disciplina dele de metaética, ele não tem muito conhecimento de metaética, ele não conhece outras teorias metaéticas, ele não domina o assunto que o Harman está discutindo. Então ele, a despeito de ter a convicção de que é errado não ajudar o seu amigo, de que é verdadeiro que a proposição é errado ajudar o seu amigo a torturar o gato é verdadeiro, e a despeito de ter razões baseadas em uma teoria moral para pensar que esse juízo é verdadeiro, ele não tem uma justificativa para acreditar que crenças morais são um tipo de crença que poderia ser justificada como verdadeira ou falsa. Veja, o ponto do Harman é esse. E as objeções metaéticas, geralmente, elas apontam, olha, crenças morais, elas não expressam proposições, ou se elas expressam proposições, elas não podem ser verdadeiras ou falsas. Então, vejam bem, o ponto do Brink é, para o indivíduo ter crenças morais, o indivíduo ele tem que ter crenças de segunda ordem sobre que tipo de crenças suas crenças morais são e por que essas crenças morais podem ou não ser verdadeiras ou falsas. E o Brink vai chegar à conclusão, essas são consequências, de que nós precisamos, para alguém saber ou ter conhecimento moral, essa pessoa vai ter que ter conhecimento de segunda ordem sobre a moralidade e, especificamente, essa pessoa precisa ter conhecimento, vai precisar aceitar uma teoria metafísica, ontológica, realista sobre a natureza das propriedades e fatos morais, uma teoria cognitivista sobre a semântica dos morais, para poder saber que é errado provocar sofrimento no gato, naquele exemplo que eu estava tratando com vocês. Então, as consequências dessa posição é de que ninguém, exceto filósofos que sustentam teorias morais realistas, tem boas razões para acreditar que essas crenças morais são verdadeiras, e ninguém, exceto filósofos que sustentam teorias morais realistas, ninguém sabe que seria errado torturar o gato, a não ser esses filósofos que sabem disso. Agora, isso parece errado. Agora, o que há de errado? Agora eu tenho que avançar aqui um pouco em algumas questões que eu preciso de tratar, mas o ponto básico aqui é que o Brink identifica o seguinte problema. O Brink identifica que o Brink ele aceita uma dessas premissas no seu raciocínio. A premissa diz o seguinte: para S estar justificado e acreditar que P, S tem que estar justificado e acreditar que P é o tipo de crença que ele pode estar epistemicamente justificado e se sentar como verdadeiro. Então, para eu estar justificado e acreditar numa crença moral, eu tenho que estar justificado e acreditar que a minha crença moral, ou que eu posso estar justificado e sustentar crenças morais. Qual é o problema com essa premissa? O problema é essa premissa, e por isso que eu acho que o diagnóstico de que está errado com esse argumento é de que há a conhecida confusão de níveis epistêmicos envolvidos nessa exigência de conhecimento metaético. Então, nós podemos pensar em dois níveis epistêmicos, o nível de primeira ordem e o nível de segunda ordem. Então, esses níveis epistêmicos, eles têm, eu coloquei quatro proposições aqui, e essas quatro proposições são relacionadas. Então, nós temos a primeira proposição do nível 1 é S está justificado em acreditar que P, e a primeira proposição do nível 2 seria essa proposição que seria correlacionada a essa, é a proposição de que S está justificado em acreditar que P, S está justificado em acreditar que S está justificado em acreditar que P. O argumento do Brink, basicamente, é que S não estará justificado em acreditar que P, epistemicamente justificado em acreditar que P, a não ser que S tenha também justificativa para acreditar que suas crenças morais possam ser crenças justificadas. Então, por isso que... E aí que a ideia de que
A ideia aqui é que Brinkton estaria confundindo os níveis. E o que é errado na ideia de confusão de níveis? O que é errado na confusão de níveis é exigir o que é exigir. Como é que eu posso colocar isso de maneira mais clara possível? Afirmar que o que é verdadeiro para que essa proposição seja verdadeira, ou seja, aquilo que é necessário, aquilo que é verdadeiro, para que essa esteja justificado em acreditar que ele está justificado em acreditar em alguma coisa, que para esse termo, o que faz isso verdadeiro é também necessário para fazer aquela crença correlacionada no primeiro nível verdadeiro. Então, pense bem, se nós temos crenças justificadas sobre se nós temos crenças justificadas, nós precisamos saber de metaética. Nós só sabemos crenças, para nós saber sobre o estatuto das nossas crenças como crenças eticamente justificadas ou não, crenças morais, nós precisamos sim dominar a metaética. Agora, e aí que a ideia de confusão de níveis, por que nós passamos disso, ou seja, dessa exigência do que nós precisamos saber para nós saber se nós temos justificação epistêmica, ou que nós podemos saber para nós saber se nós sabemos, por que nós passamos, ou por que esses filósofos defendem essa pertinência das crenças de segunda ordem, por que esses filósofos eles passam disso para isto, que parece estar justificado em acreditar que pensa. Por que para saber o que é certo e errado, eu também preciso saber que eu sei que algo é certo e errado? A minha opinião aqui, que é compartilhada por muita gente, não é nada de novidade aqui, é de que não há boa razão para fazer isso. E o exemplo básico que teria aqui é o de fazer uma analogia com uma pessoa que pratica uma ação correta. Muitas vezes as pessoas praticam ações corretas em virtude de certas incapacidades intelectuais, elas são incapazes de defender, ou de mostrar, ou de mesmo saber que praticaram uma ação correta. Mas isso não torna a sua ação incorreta. A ideia é a mesma aqui, que nós podemos fazer um paralelo direto para a justificação de crenças morais. Muitas vezes nós temos crenças justificadas, crenças apoiadas em boas razões, mesmo se nós somos incapazes de saber por que essas crenças são justificadas, ou mesmo somos incapazes de dominar tudo aquilo que nós precisaríamos dominar para defender, para mostrar que essas crenças são justificadas. Então, desculpa, eu já passei do meu tempo. Obrigado. Bom, obrigado, Tchalaju. Eu realmente gostaria de acompanhar o teu argumento, mas eu fiquei parado em algumas dificuldades com alguns termos que tu utilizaste. Tá? São 5 questões bem rápidas. Né? A primeira é a seguinte, quer dizer, você usou a expressão, né, de que, para saber se algo é errado, existem fatos não normativos que os explicam. Tá? O primeiro termo que eu fiquei parado foi essa expressão fatos não normativos. Como é que fatos não normativos podem explicar alguma coisa? Especialmente explicar que algo seja errado. A primeira é essa. A segunda é, depois você passa a usar uma outra terminologia, em vez de falar... Depois não vamos lembrar. Claro. Quando chegar na última. Então, a primeira é... A ideia não diz que esses fatos explicam... Eu posso ter colocado, expressado... A tua frase dizia isso. A minha expressão no slide pode ter ficado bastante pouco cuidadosa, mas a ideia de quando nós oferecemos uma explicação de por que um fato, um evento, um ato é errado ou não, nós identificamos certas propriedades naturais a respeito desse ato, propriedades não normativas. Propriedades naturais são aquelas propriedades de um ato que as ciências naturais descreveriam, por exemplo. Então, essas propriedades naturais, elas fariam parte de uma explicação de por que aquele ato é errado. Não só elas, obviamente, falando, simplesmente para explicar por que é errado matar o gato, torturar o gato, simplesmente dizer o gato só. Nós temos que ter alguma explicação de por que esse sofrimento é moralmente relevante. Aí nessa explicação nós temos que colocar considerações normativas, uma teoria moral, por exemplo, etc. Tá, o meu ponto é só esse, quer dizer, sobre esse ponto, né? Por que você chamar isso de fato não normativo? Fato a respeito do sofrimento? Não. Esse fato não normativo, a princípio, na sua explicação, deveria explicar por que é errado. Entendeu? O fato não normativo de que o gato sofre quando ele é torturado contribui para a explicação de por que é errado, porque nós podemos utilizar, por exemplo, uma teoria moral que explica por que esse fato é moralmente saliente. Tá, não, essa é a segunda parte da coisa. A expressão, o gato sofre, descreve o que você está chamando de fato não normativo. É isso? Sim. Ok. A segunda questão é a seguinte, depois você passa a falar de fato moralmente saliente. Tá?
não é mais fato não normativo, é fato moralmente saliente. E aí, de novo, vem uma dificuldade, que é o seguinte: para saber o que é certo, eu preciso saber qual fato que é moralmente saliente. E isso aqui é, obviamente, circular. Como é que eu saberia o que é certo sem pesar quais fatos são moralmente salientes na situação? Exatamente, você não saberia. Porque você não sabe identificar o que é salência moral, se você não sabe o que é certo e o que é errado. Tudo é plano no mundo de alguém que não sabe o que é certo e errado. Uma salência. Tá. É que eu estou me referindo aqui a juízos sobre algo que é certo ou errado. Eu não... Tá. Eu entendi o ponto que eu chegar. Tá. É como eu estou focando no exemplo de juízo sobre o que certos atos particulares são certos e errados, eu estou, por exemplo, supondo que o indivíduo que está experimentando isso, ele sabe, por exemplo, que a autonomia das pessoas é moralmente relevante, por exemplo. Então, eu não estou querendo uma expressão total de como surge o conhecimento moral dos indivíduos. Estou perguntando como é que os indivíduos eles pensam quando certas situações particulares se algo é certo ou errado numa situação particular. Então, o indivíduo, tipicamente, ele vai ter algumas crenças morais prévias, algumas crenças morais gerais, de que o sofrimento é ruim, etc. Nós devemos evitar o sofrimento, nós devemos levar em conta a autonomia das pessoas. E ele, quando o indivíduo julgar uma situação particular, eu suponho que eu quero identificar, ele vai identificar certos fatos naturais, como eu disse, como o sofrimento. No exemplo da escravidão, quando quando há escravidão, uma pessoa tem outra como a sua propriedade, certo? Isso é errado. Errado, isso é um fato natural. Tá? Não é. Isso Isso não pode ser um fato não natural se tu descreve a ele o advérbio errado. Não estou descrevendo o advérbio errado. Você acabou de dizer. Predicado errado, não. O fato de que na escravidão algumas pessoas têm outras como sua propriedade. Essa frase. Não tem nenhum termo moral aí. Na proposição, na escravidão, algumas pessoas têm outras como suas propriedades. Não tem nenhum vocabulário moral envolvido nessa frase. Algumas pessoas têm outras como sua propriedade legal. Opa, aí já apareceu, né? Legal. Propriedade. Como patrimônio. Na escravidão, algumas pessoas possuem outras como patrimônio. Essa proposição não emprega nenhum termo moral. Né? Mas tem que saber que isso é errado, não sabe? Hã? Mas a pessoa tem que saber que isso é errado. Porque a pessoa, eu não estou querendo a expressão de como surge o conhecimento moral. A pessoa, quando ela se depara para julgar, quando nós aqui nos deparamos para avaliar a correção e incorreção da escravidão, o que nós fazemos? Nós analisamos os fatos envolvidos, como fatos que algumas pessoas são patrimônio de outras. E nós temos certas crenças morais que nós empregamos para entender, ou para avaliar, ou para discernir quais desses fatos são moralmente salientes, ou seja, são moralmente relevantes num juízo moral. Agora, como esse conhecimento moral que nos leva a identificar quais fatos são moralmente salientes, não estou entendendo a explicação. Bom, a minha sugestão é que você não vai conseguir entrar, porque você vai entrar e vai ficar dando em roda. Tá? Mas, por último, tá? E essa seria a coisa que eu mais, vamos dizer assim, fiquei preocupado. Tá? A tua estratégia parece ser uma de explicar o controverso pelo mais controverso. Ou seja, você quer usar uma estrutura internalista de justificação epistêmica que, como a gente sabe, não tem nada que tenha gerado mais discussão na filosofia recente do que isso, depois de Goethe, especialmente se você fizer quantos artigos de filosofia tem escrito sobre isso, você vai ver a quantidade de problema que tem aí. Né? Então parece você pegar um modelo que é extremamente controverso para explicar uma coisa que parece ser menos controverso, pelo menos do que isso, que é a existência de... Então, aonde é que você quer chegar com essa estratégia meio suicida? Eu não quero chegar em lugar nenhum, a não ser o ponto de expor para vocês essa tese e por que eu acho que nós podemos rejeitá-la dentro do ponto de vista do modelo internalista. Eu, pessoalmente, também não acredito que o modelo internalista de justificação epistêmica e de conhecimento seja os melhores modelos. Eu só estou aqui tirando esse modelo para nós pensarmos nessa questão dentro do ponto de vista de pessoas que adotam esse modelo alternativo. Mas eu não estou me comprometendo, não querendo defender, nem sugerindo que esse modelo fornece uma explicação adequada para que temos uma justificação epistêmica e conhecimento moral ou conhecimento moral. Obrigado, Sérgio. Então, pelo que eu entendi, você está querendo, o que você expôs,
é que, baseado nessa ideia de conhecimento verdadeiro seria uma crença bem justificada, então também a gente poderia decidir que algo é certo ou errado, baseado em fatos não morais, que parece que a gente já sabe que são certos ou errados, não é isso? Então a ideia, assim, eu fiquei meio na dúvida se você levou em consideração, por exemplo, esses problemas que aparecem para essa teoria que o Getty apresenta, né? Que o conhecimento não, às vezes não é crença bem justificada, porque, enfim, você pode ter um problema de sorte. Então, assim, quando você diz, é errado, por exemplo, soltar, que os Estados Unidos tenha soltado uma bomba em cima do Hospital do Médicos Sem Fronteira, porque você vai explodir um hospital. Mas digamos que a bomba falhasse e não explodisse. Digamos que a bomba caiu e ela, por alguma falha do sistema, ela não detonou. Então o hospital não foi explodido. Ainda assim, é errado ter soltado a bomba? E aí como é que você vai justificar isso? Digamos que o seu amigo quer torturar o gato. Mas digamos que o gato é masoquista e ele não vai sofrer. Então não é mais errado torturar o gato? Como eu respondi para o colega, aquela definição de conhecimento ali, bastante simples, não dá conta do caso dos Getty. Eu não tive a pretensão de defender que ela dá conta. Evidente que aquela ali é uma definição, uma análise plausível e total do que está envolvido no fenômeno do conhecimento moral. Só dizer aquele exemplo para nós pensarmos nessa questão das crenças de segunda ordem, sobre a importância das crenças de segunda ordem, e para fazer um diagnóstico que está errado naquele raciocínio. O diagnóstico seria basicamente que está errado é que eu não cheguei muito bem a esse ponto no meu tempo, mas que quando as pessoas exigem crenças de segunda ordem, mesmo esses filósofos internalistas, quando eles exigem crenças de segunda ordem, o que esses epistemólogos fazem, eles tratam a justificação, eles ignoram essa distinção entre o indivíduo estar justificado em estar com uma crença e o indivíduo ser capaz de mostrar que ele está justificado. Eles confundem níveis que levam a ignorar essa distinção. Que o indivíduo pode estar justificado ou pode estar praticando uma ação correta, mesmo se ele for incapaz de mostrar que ele está justificado, mesmo se ele for incapaz de mostrar que ele está praticando uma ação correta. Isso foi o ponto que eu quis chamar a atenção no que está vendo, no diagnóstico, por que é errado, o que está errado naquele raciocínio que defende crenças de segunda ordem, que parte daquele conhecimento, daquela análise de conhecimento, parte daquele conceito de justificação, etc. Por que partindo daquele conceito, por que partindo daquela análise, mesmo assim nós não precisamos aceitar essa importância, esse papel das crenças de segunda ordem. Eu não discordo de ti, eu não acho que aquela análise, nem do colega anterior, eu não acho que aquela análise seja plausível, eu não acho que modelos internalistas sejam suficientes para explicar, então é isso. Tiaraju, primeiro, parabéns pela tua brilhante apresentação. Eu tenho acompanhado de perto a tua pesquisa e acho que está no caminho certo. Claro que nós, quando estamos imbricados na nossa tese, nós temos esses deslizes. Tem momentos que nós ficamos na dúvida, e isso é bom. Mas eu perguntaria para ti, é necessário teorias morais altamente sofisticadas para nós sabermos o que é certo e o que é errado? É uma preocupação que eu tenho. E talvez o Rawls tenha colocado isso quando ele faz aquela analogia da gramática universal, da linguística, de Chomsky, né? Se não me engano, na parte 8 da terceira parte da teoria, ele faz essa analogia de que para nós termos competência linguística não é necessário que tenhamos performance linguística. Quer dizer, eu não necessito de regras gramaticais sofisticadas para me comunicar. Uma criança se comunica e eu entendo ela, um agricultor se comunica e eu entendo ele perfeitamente.
Então, trazendo isso para as teorias morais, talvez nós também não, para sermos competentes moralmente, também não seja necessário uma alta sofisticação do entendimento de teorias, da metaética, enfim. Nesse caminho, não sei, para reflexão, se é que serve para alguma coisa, para esse debate nosso que eu estou colocando para ti. Eu não acredito que seja necessário dominar teorias morais. Aliás, se fosse necessário dominar teorias morais, nós acabaríamos com o mesmo problema que eu acho que nós temos que sai daquela teoria epistemológica do Brink, do Sérgio Macaulay e de outros, é de que nenhuma pessoa sabe que é errado torturar gato, que é errado ajudar a amigo a torturar o gato. Então, e comer os pais, comer o cadáver dos pais. Exato. Se as pessoas... Tem 35 anos. Nós exigíssemos do... Que moral eu tenho para chegar lá e dizer para eles que é errado? Se nós exigíssemos uma pessoa ordinária que ela tivesse conhecimento de teoria moral e de filosofia moral para saber o que é certo e errado, a população de forma geral não teria conhecimento moral. Isso não parece apropriado também. Então eu concordo. Por isso que eu acho que, nesse sentido, aquele modelo de conhecimento proposicional, que entende o conhecimento moral e como uma espécie de saber que ele não pode contar toda a história sobre a possibilidade, sobre a natureza do conhecimento moral. Então, muito obrigado, Tira.